Oi, estamos aqui para apresentar mais um episódio do Pode Reciclar. Eu sou a Maria Lucinda. E eu sou a Taine. E hoje a gente veio com o nosso antigo professor Luiz Fernando. E qual que é a sua área de especialização? Eu sou engenheiro agrônomo e doutor em ciência do solo. Tá. Então, para começar as nossas perguntas, para quem nunca ouviu falar, como o senhor explicaria o que é a litosfera terrestre e por que ela é tão importante para o nosso dia a dia, professor? Muito bem, então, Maria Lucinda e Taine, né? Eu agradeço, né, pelo convite, né, desse podcast, a gente poder participar com vocês. A litosfera terrestre seria a camada mais superior da Terra. Seria, vamos dizer assim, né, a parte superior em contato, né, ou seja, com a atmosfera, mas que também tem contato com, né, com a hidrosfera e também tem contato com a biosfera, com os seres vivos, né? A litosfera, a definição simples dela, a litosfera ela é composta pelo quê? Pela, né, a parte da crosta terrestre, que é solos mais rocha, certo? E a parte superior do manto terrestre, ou seja, da onde que vem a lava que forma as rochas, né? Que vão dar origem ao solo, originar o solo, né? Então, nessa litosfera é muito importante, a gente estuda ela em meio ambiente, porque, como eu disse para vocês, crosta terrestre, solos mais rocha. Manto superior, o magma que forma essas rochas. A parte mais superior da litosfera, né, a parte mais externa, é o solo. E o solo ele é considerado como se fosse a nossa pele, que é o maior órgão que a gente tem no corpo humano, né? A pele que filtra, né, que filtra toda a questão dos poluentes, né? O solo também, ela funciona dessa forma, né? O solo funciona dessa forma. Ele é um filtro como se fosse um filtro, né, de todos os poluentes que a gente pode ter possíveis, né, no planeta Terra. Tá bom? Indo mais para o nosso dia a dia, hoje em dia, quais que seriam os maiores problemas que estão degradando essa nossa pele, ou no caso o solo? O solo, hoje o principal, a questão do solo, né, tudo está envolvido a questão como que a gente utiliza o solo, né? O solo, ele é um bem, né, um bem natural, ele é um recurso que a gente pode dizer que ele é um recurso não renovável, porque do ponto de vista do tempo cronológico humano, porque o solo demora muito tempo para ele se formar, né? A gente estima aí em torno de 1 centímetro de solo, né, entre 25, alguns dizem 50 anos, demora entre 25 e 50 anos para formar apenas 1 centímetro de solo, que pode levar até 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Ou seja, é um tempo de uma vida, né, mais que uma vida humana, para se formar 1 centímetro de solo, né? E hoje o que degrada mais o solo realmente está relacionado ao uso dele, né? E o uso dele hoje, as principais atividades que a gente tem, né, é a atividade de mineração, que pode causar impacto no solo, e não só no solo, né, na biosfera, nos vegetais, nos seres vivos, né? E também nós temos a questão das atividades, né, as atividades agrícolas, né, construção também, a gente sabe, né, que muda a questão hídrica, né, a drenagem. Então, basicamente, essas são as três atividades, né, que nós temos, que é a mineração, né, a questão das construções, né, construção civil, por exemplo, barragens, né, que tem o transcurso, né, do rio que muda, né, e vai mudar o regime hídrico do solo. E o terceiro, que é o uso agrícola, que é o plantio, que é o alimento que a gente precisa se alimentar, né? Então, o agricultor, ele é hoje o principal, né, a principal pessoa que cuida desse solo, porque ele depende desse solo. Então, o solo, como é muito importante o agricultor, ele está sempre cuidando desse solo para que ele consiga produzir, porque se ele não tiver solo, a produção, né, fica daí complicada, né? O agricultor não consegue produzir. Então é uma coisa que a gente deve se preocupar bastante hoje em dia, por causa de todas essas ações que tu citou. Muito. Então a gente deveria conseguir ter alternativas para mitigar esse impacto, ou até anular totalmente ele. Só que é complicado conseguir fazer isso depois de tanta evolução que a gente teve. É como se a gente estivesse regredindo no tempo, né? Então, hoje, né, a gente tem até alguma consciência maior em razão desses impactos, né, que antigamente era feito de uma forma a agricultura, né? E vou dar o exemplo da minha área, como eu sou engenheiro agrônomo, né, me formei na área que é a agricultura, né? O agricultor hoje ele faz atividades que, né, conservam o solo, né, que antigamente não tinha muito essa visão ou não tinha tanto acesso a essa informação, né? E hoje nós temos essa facilidade do acesso à informação, tanto na academia, ou seja, quando a gente fala academia, né, academia do estudo, né, a instituição de ensino, né, o conhecimento, né,
como também através da extensão rural também, né? Da própria internet, né? Que vocês são a geração hoje jovens, né? Vocês são jovens, então você sabe que hoje tem vídeos no YouTube, né? Tem Instagram e tem muitas pessoas agricultoras que trabalham, né? Com a terra, com o solo, cuidam com amor e eles postam, né? Alternativas para, né? Conservar, para manter o solo, né? A terra, né? Como a gente fala, né? Mais nutrida. Sim. E seguindo essa questão da degradação do solo, o que é a erosão do solo? Então, a erosão do solo basicamente é causada por agentes externos, tá? A erosão do solo, a definição simples, é a perda de solo. A perda de solo de um local, então você tem a perda de solo, tá? A erosão do solo ela pode ser causada tanto pelo vento como pela água da chuva. 90% da erosão dos solos do mundo é causado pela água da chuva, né? O potencial energia água da chuva, tá? E a erosão hoje é um tema que cada vez mais, né, vem atraindo, né, os olhares, né, em razão da questão das mudanças climáticas também, né? A nossa região, né, não só a nossa, várias regiões do mundo, né, estão passando aí por questões climáticas. Algumas estão tendo secas que não tinham secas antes, né? Ou chuva em excesso, ou seja, os extremos climáticos. E o potencial maior erosivo são daquelas chuvas, né, com alta intensidade e que vem se agravando agora com os fenômenos climáticos. E aí, quando a gente diz fenômeno climático, não é somente o El Niño, né, que é um fenômeno que aquece as águas, que chove mais, mas a questão do aquecimento global, que é geral, como vocês sabem, né, que o mundo está aquecendo demais e já tem, né, alguns locais costeiros que já o mar está avançando. Então isso impacta bastante na vida de todo mundo, tanto diretamente quanto indiretamente, né? No sentido Muito. de a elevação do nível do mar não vai impactar diretamente alguém, mas conforme o tempo for passando vai trazer coisas muito ruins para a vida de muita gente que mora nessa... Principalmente nas áreas costeiras, né? O aumento dos níveis dos oceanos vai causar também erosão, né, das áreas costeiras, então quem mora nas áreas costeiras vai ser influenciado, né? A cidade de Nova York, por exemplo, né, já tem notícias sobre isso, está se preparando para evitar, né, o mar que está avançando, então já estão, né, para a cidade poder ter barreiras, essa água, né, e especificamente, né, então na cidade, né, ou no meio rural, né, o que está acontecendo? A gente viu agora o desastre em maio de 2024, que foi aquela chuvarada, então, assim, a erosão do solo foi muito intensa, principalmente nas áreas onde não tinha cobertura vegetal, né. Então, o solo exposto, isso agravou mais ainda, né, a situação. E assim, o solo, né, a maior fertilidade está na superfície, devido à matéria orgânica, devido às plantas, aos cultivos, né. Então, quando você perde a superfície do solo, você perde a parte mais produtiva do solo, onde tem os nutrientes, certo? Então, é bem grave, tá? A erosão do solo hoje, as estimativas da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o custo da erosão do solo anual é em torno de 400 milhões de dólares no mundo, tá? 400 milhões de dólares. É bastante coisa, né? Muito. E aproveitando que tu comentou sobre a matéria orgânica, né? A gente tem algumas coisas para falar sobre compostagem, vermicompostagem, para situar também o público que vai assistir, para eles saberem que é uma alternativa sustentável sobre. Então, para quem não sabe o que é compostagem e vermicompostagem, como que tu explicaria para uma pessoa assim que nunca ouviu falar? Uma pessoa leiga, por que ela é importante, sim. por que Vamos lá. Pessoal, só um pequeno detalhe, um parênteses na questão anterior, eu falei para vocês 400 milhões de dólares por ano, né, no mundo, causado pela erosão. Só que no Rio Grande do Sul, os dados da Emater, devido ao desastre climático de maio de 2024, o valor seria superior a 2 bilhões de reais para a recuperação dos solos. E isso tudo por perda de matéria orgânica e de nutrientes. Então, o custo para recuperar os solos, nós tivemos notícias sobre isso, o levantamento. Então, assim, o levantamento básico gira em torno de 2 bilhões de reais, só para a recuperação de solos, dos nutrientes que foi perdido, a qualidade do solo. Então, voltando à questão do que vocês me perguntaram, né, é sobre a compostagem, a vermicompostagem, né, o que elas são, né? Então, compostagem e vermicompostagem, pessoal, basicamente o que é? É reaproveitar, né? É reciclar. Então, o que seria, né? Você tem o seu resíduo orgânico da sua casa
em que você vai, né, por exemplo, se desfazer dele, certo? Só que muitas vezes esse descarte ele é feito inadequado, né? Você acaba misturando lixo orgânico com lixo reciclável ou não reciclável. E aí perde qualidade. Porque toda vez que você faz isso, o que acontece? A pessoa que vai reciclar, né, nós visitamos ano passado com uma turma do meio ambiente uma usina de compostagem, né? E nós vimos o quanto que é difícil fazer, né, de reciclagem, perdão, nós visitamos uma usina de reciclagem. Nós vimos o quanto é difícil você conseguir reciclar com material orgânico no meio. Devido à formação de gases, mau cheiro, tem risco até de explosão. Se alguém risca um fósforo dentro de uma usina de reciclagem com um cheiro do metano que nós sentimos, né, numa visita com o primeiro ano, pode explodir um isqueiro, um cigarro, uma faísca, né, e fora a questão laboral. Então, é importante fazer compostagem, né, e depois nós vamos falar sobre a vermicompostagem, porque você recicla o resíduo orgânico. Como que a gente pode fazer? Separando o resíduo orgânico da nossa casa, certo? Do resíduo reciclável, certo? Se você mora por exemplo, na área rural, ou você mora, por exemplo, uma área urbana, mas que você tem um terreno com pátio, uma casa, você consegue fazer uma compostagem, por exemplo, que é pegar todos esses resíduos orgânicos e dispor eles de uma forma que, após 4 meses, você tem o humus, certo? Composto orgânico, tá? Uma outra forma de fazer a compostagem, de reciclar esses resíduos orgânicos, é a vermicompostagem, que daí, primeiro ano, né, do ensino médio aqui também, o técnico, né, é através de minhocas, né, o pessoal desenvolve, então seleciona as minhocas, né, você pode fazer daí, por exemplo, não só numa casa, né, mas também no apartamento, você consegue fazer, então lá você tem as plantinhas, né, o pessoal tem os vasos, se tem um espaço legal maior, né, não precisa comprar, por exemplo, né, a terra de humus, né, você pode fazer na sua casa. E você pode até doar também, né? Se você quiser doar, né? Se você tiver um espaço, você pode doar. E então, como tu disse, a gente tem como fazer essa compostagem, vermicompostagem, em casa. E como é que tu acha que seria a forma mais fácil de tu começar ela? Tipo assim, saindo do zero pra tu começar ela realmente, assim, em casa. Então, saindo do zero, primeira coisa, então, separar o resíduo orgânico do reciclável, tá? Resíduo orgânico, né? Eu tenho que entender quais resíduos orgânicos eu posso utilizar ou não para fazer compostagem e vermicompostagem, tá? A gente sempre indica, né, que tem que ter muito cuidado, por exemplo, com carnes, né? Porque as carnes, o que elas fazem, né? Atraem vetores como, por exemplo, moscas, né? E essas moscas, elas atrapalham o processo tanto de compostagem como de vermicompostagem, né? A mosca, ela atrapalha. Então, carne a gente tem que evitar, por exemplo, né? Produtos lácteos a gente também evita, né? Leite, queijo, né? Esses resíduos você até pode colocar, tá? Mas no máximo 10% em volume da sua, né? Da sua compostagem, da sua composteira, tá? Citros, que também tem um ácido cítrico que baixa muito o pH, também é um problema, porque o processo da compostagem você precisa, né? Ter não ser ácido. As bactérias que fazem a compostagem, né, são micro-organismos que vão fazer a compostagem, precisam pH mais alto, tá? Alho, cebola. Então, assim, o que eu indico? Antes de começar a fazer uma compostagem, hoje a internet facilita muito. Hoje existem manuais, cartilhas, e assim, não são várias páginas. São cartilhas do próprio Ministério do Meio Ambiente, que o governo brasileiro, o IBAMA, né, construiu, ensinando como fazer uma compostagem simples, uma compostagem caseira. Então eu indico, né, para quem vai começar hoje uma compostagem, quer começar, tem material no Google, né, que você pode pesquisar, material do Ministério do Meio Ambiente, né, como fazer uma compostagem. A Emater tem, a Embrapa tem, e é bem didático, bem simples de ler, bem fácil de fazer, né. Então, e o YouTube também, YouTube hoje o canal também tem vídeos, né, Instagram também, né, Facebook, você consegue ver. O que a gente recomenda sempre é você começar a ver o material técnico, ler antes. Então, o material técnico, né? Tem bons materiais do Ministério do Meio Ambiente, da Embrapa, da Emater, que ali tem todo o conhecimento técnico para fazer com segurança a compostagem. Certo? Então, pelo que dá para ver, os erros mais comuns das pessoas na compostagem em casa são na escolha dos resíduos que vai ser colocado dentro, né? Exato. Então, assim, você tem que ter cuidado na compostagem primeiro, tá? Cuidar os resíduos que você vai utilizar, tá? Um outro detalhe, tá?
resíduos vegetais, tá? As plantas têm 90% de água. Então, por exemplo, né, alface, que tem muita água, né? Nós temos também, por exemplo, melancia, né, que tem muita água também, né? Então, tudo isso daí vai acontecer o quê? Muita umidade, né? O processo de compostagem é feito pelas bactérias. Então, se você tem muita água, você vai ter pouco oxigênio. Você precisa de oxigênio. Compostagem, ele não é fermentativo. O pessoal fala muito, tá fermentando. Não. O processo fermentativo, ele é anaeróbico. A compostagem, ele é aeróbico. Então, a gente precisa então de oxigênio. Para ter oxigênio, é preciso cuidar da questão da umidade. Então, a gente sempre recomenda o quê, né? De material de cozinha, a gente tem que cuidar um limite, tá? No máximo metade da tua compostagem é material de cozinha, né? Vegetais, restos de cascas, né? de frutas, né? Legumes, no máximo 50%, tá? Os outros 50% ele pode ser preenchido com o quê? Com material que tem uma resistência maior à decomposição, como por exemplo, né? A palha de grama, né? Por exemplo, pode ser feito, né? Ou até próprio esterco, se a pessoa mora no ambiente rural, tem umas galinhas lá, né, um galinheiro e tal, pode utilizar, né, esterco bovino também, né, para fazer a relação da compostagem ideal. Mas tem que cuidar o oxigênio, tá? Não pode faltar oxigênio. Se ficar com excesso de umidade, o que a gente tem que fazer? Tem que abrir o nosso composto, né, para ele aerar, para que entre oxigênio, que aí vai começar o processo de compostagem novamente. Se tiver mau cheiro, composteira, ou seja, o que significa que a temperatura não subir, é porque o processo não está sendo aeróbico, ele está virando anaeróbico, fermentativo, gerando gases. Então, tu nos explicou, né, como que esse processo de decomposição dessa matéria orgânica acontece e qual que seria a importância dele pro solo? Descomposto que desse composto que a gente muito, consegue... né? Muito. Esse composto, o que ele tem? Ele vai ter todos os nutrientes que as culturas exportam, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma casca de batata, ela tem nutrientes na casca. Né? A alface que você não utilizou, né? A alface ali, no alimento, no preparo da refeição que você descartou, tem nutrientes. Todos esses nutrientes vão voltar para o solo novamente. Então, a gente está reciclando, né? E a gente está pegando um nutriente que está à disposição da gente, que ia para o lixo, que poderia parar no aterro sanitário se a gente não faz a separação correta, né? Que ia gerar mais um passivo ambiental, né? Para os trabalhadores que fazem reciclagem, riscos de doença, né? Esse material também no ambiente, e a gente consegue formar um composto chamado de humus, rico em nutrientes, que deixa o solo mais fofo, que deixa o solo mais leve, mais aerado, que retém mais água também esse material, ou seja, é tudo de bom para a planta. Então o benefício é múltiplo, né? A gente tem um adubo gratuito na nossa casa, sem precisar gastar R$1, e que vai conseguir, então se eu tenho uma horta na minha casa, né, uma área de horta, vai ser excelente, porque vai ser um material seguro que eu vou poder utilizar com toda tranquilidade. Então, como tu falou que esse composto consegue ajudar na composição do solo, que ele deixa mais fofo, mais aerado, ele consegue reduzir alguns impactos, tipo, da degradação, da erosão do solo, sabe? Então, né, especificamente quando a gente fala erosão, o que é erosão? Erosão é um processo, né, que ele é causado tanto pelo vento como pelo impacto da gota da chuva no solo, direto, né? Ou seja, num solo que esteja descoberto. Então a erosão ela é causada devido a quê? Né? Quando o solo fica descoberto, ele está suscetível a sofrer a perda, seja pela ação do vento que desprende o solo, né? Que é 10% da erosão dos solos do mundo é causada pelo vento, a erosão eólica, mas 90% é pela água da chuva. Ou seja, o impacto da gota da chuva, ele desprende o solo. E aí, se a gente tiver um solo que está localizado numa área muito declivosa, que tem uma declividade muito grande, muito inclinada, o que vai acontecer? A água ela ganha velocidade e ela consegue desprender com mais solo, com mais energia, tá? Então, falando específico sobre a compostagem, sobre esse humus que é produzido pela compostagem, ele não vai impedir a erosão do solo, porque o solo, quando ele estiver exposto, pode acabar desprendendo o próprio humus que você, né, fez da sua compostagem. Agora, indiretamente, o que essa compostagem vai auxiliar? Ele vai auxiliar de forma indireta, porque esse humus orgânico, ele acaba, como que eu posso dizer, interagindo com as argilas, certo? Com a argila do solo.
Então, esse humus ele vai agir com as argilas do solo e vai formar agregados, certo? E esses agregados do solo, que vão ser formados pelas partículas de areia, silt e argila, mais uma matéria orgânica, eles vão ter maior tamanho, e eles vão ser mais estáveis, ou seja, eles vão ser mais firmes. Eles vão ser menos suscetíveis a se desfazerem com a ação da água, da chuva e do vento. Então, indiretamente, sim, né? Podemos dizer que sim, indiretamente esse humus, ele ajuda, né? Vamos dizer assim, né? De alguma forma, né? Ao solo ser menos suscetível à erosão. Quanto mais matéria orgânica o solo tem, e o humus é matéria orgânica a partir da compostagem, né? Menos suscetível à erosão o solo é. Por quê? Porque o solo forma mais agregados, mais estáveis. A gente tem que lembrar o seguinte, né? O que é mais fácil, né, da água da chuva carregar? Uma partícula de menor tamanho, menos pesada, né? Ou uma partícula de maior tamanho e mais pesada? É o primeiro caso, né? Que é a partícula mais leve. Então, quando você tem material orgânico, quanto mais matéria orgânica no solo, e o humus entra nisso da compostagem, mais ele vai formar agregados, né? Agregados de maior tamanho, e com isso a gente vai ter, então, portanto, uma menor suscetibilidade à erosão do solo. E então isso é uma forma indireta de conseguir preservar o solo que a gente tanto está perdendo hoje em dia, e teria alguma forma, não necessariamente mais direta, mas teria alguma outra forma de preservar esse solo? Tem a forma hoje mais direta, né, que eu posso dizer para vocês, é o que os agricultores estão fazendo. O que eles fazem hoje? Hoje eles usam plantio direto, né, que é uma técnica que já é feita no Brasil desde a década de 1970. O que é isso, né? O agricultor ele planta no inverno, ele colhe do inverno e fica a palha dessa cultura anterior do inverno sobre o solo, e ela fica, né, se degradando lentamente. E hoje tem máquinas que são preparadas para quê? Para que então no verão, quando o agricultor vai plantar a próxima, né, cultura agrícola, você vai ter uma semeadora que ela tem implementos, ela tem equipamentos, né, nessa semeadora que cortam essa palha e abrem um espaço, um sulco mínimo apenas para enterrar a semente, e enterra a semente. Então, essas mudas, né, elas vão se desenvolver num solo coberto com palha. Então, enquanto essa muda estiver crescendo, se desenvolvendo, e se estiver chovendo o solo, essa gota da chuva ou o vento não vai impactar diretamente sobre o solo, porque eu vou ter uma camada de palha que vai proteger a superfície do solo do impacto da gota de chuva. O principal fator, pessoal, da erosão do solo, que vocês estão falando hoje comigo aqui, né, é o impacto da gota da chuva. Ele é o primordial, é onde começa o processo erosivo. 90% causado pela chuva, certo? Da erosão dos solos do mundo. E o principal processo é o impacto da gota da chuva. Como que a gente faz para evitar o impacto direto sobre o solo? Cobertura vegetal. Então, o que acontece? Tá? Antigamente, né, muito aqui na Serra Gaúcha, né, o pessoal deixava os vinhedos limpos, né? O que eles faziam, né? Nas entrelinhas do parreiral, né? Eles passavam herbicida, né? Roçadeira, deixavam bem limpo o solo, né? Passavam enxada na mão muitas vezes, né? Um trabalho muito árduo, né? O que se viu com o tempo, né? Se viu que isso daí você vai ter perda de solo por erosão. O pessoal daqui, né, que trabalha, que os agricultores, eles falam muito assim, olha, tá brotando pedra, né? Ou seja, num parreiral, né? Tá brotando pedra, não é que as rochas estão subindo, né? Mas na verdade é porque o solo está sendo perdido devido à erosão. Só para vocês terem uma ideia, aqui do lado da Embrapa Alvivinho, tem uma área demonstrativa da Embrapa, em que o pesquisador da Embrapa ele deixou descoberta, acho que mais ou menos em torno de 10 anos, tá? E a área já sofreu uma perda de solo em torno de 20 centímetros de solo. Nossa. Então, considerando então, por exemplo, que se 1 centímetro levar 25 anos, que é o tempo mínimo, ou 50 anos, de acordo, né, varia a literatura, você considerando 25 anos, né, você tem 20 centímetros, quantos anos daria, né? Então, 20, né, 20 vezes 25 vai ser um tempo bem grande mesmo, né, 500 anos, né, para você conseguir tudo que você perdeu, considerando o tempo mínimo. É verdade. Nossa. E no nosso dia a dia, o que a gente, pessoas leigas, podem fazer para preservar o solo? Então, assim, ó, essa pergunta já é um pouco mais difícil, tá? Tem alguma coisa que a gente possa assim, fazer? O que a gente pode preservar o solo hoje, tá? De forma leiga, como que eu posso dizer? Eu acho que a forma melhor de preservar o solo
é você mantendo ele vivo, certo? E a gente mantém ele vivo através da reciclagem. Então, da nossa compostagem, certo? Então, quando a gente pega o nosso resíduo, certo? E a gente recicla ele, que é o resíduo orgânico, a gente está devolvendo os nutrientes que as plantas tiraram, devolvendo para o solo. Quando a gente não faz a separação do resíduo, certo? De alguma forma a gente está também contribuindo para a poluição do solo e do planeta, porque esse material vai acabar parando numa área de depósito, por exemplo, de aterro sanitário. O aterro sanitário a gente sabe que ele tem uma segurança muito maior, que a base do aterro sanitário é impermeabilizada, tem manta, mas o processo, esse processo, o resíduo orgânico que vai parar lá no aterro sanitário, ele vai gerar um líquido escuro, chamado de chorume. E esse chorume, se entrar em contato com o lençol freático, ele pode causar doenças. A gente tem que saber isso daí. Agora, se ele tiver esse chorume vindo da compostagem, que foi feita uma compostagem, foi um processo bem feito, a gente sabe que esse chorume não vai causar doença. Agora, em compensação, se tiver no aterro sanitário, tiver algum outro contaminante misturado no meio desse líquido, ele pode sim causar, por exemplo, doenças nos seres humanos. Então começa assim. A nossa pequena parte, eu vejo a principal parte do que a gente pode fazer hoje como leigo e para preservar, falando do solo e como todo o meio ambiente, é fazer a reciclagem na nossa casa. Eu acho que isso é o principal. Não jogar lixo, a gente tem, no Brasil a cultura, a gente e todos nós, a gente joga plástico, esse plástico fica sobre o solo, ele vai ficar muitos anos, vai ficar até 400 anos em cima do solo, e esse plástico os micro-organismos não conseguem degradar, até intoxica, os materiais que tem ali, prejudicam, a decomposição. Então, assim que a gente pode preservar o solo e o meio ambiente. Eu acho que o principal é não jogar lixo no meio ambiente geral, sobre o solo, onde for descartar, e começar a reaproveitar os resíduos orgânicos para pegar esses nutrientes e devolver eles para o solo. Então aí a gente está melhorando o solo. É impressionante como uma ação tão pequena consegue impactar tanto assim no mundo que a gente vive, Então, tipo assim, separar o lixo, que seria uma coisa que muita gente não faz, porque pensar é pouca coisa, então tipo assim, por que eu vou fazer? Ela consegue impactar nos solos de toda a área que tu tá vivendo, porque meio que se todo mundo pensar assim, ninguém vai fazer. É muita coisa, pessoal, impacta muito. 40% do lixo do nosso brasileiro é orgânico. Sim. Então a gente gera muito lixo. A gente desperdiça muito alimento e a gente tem que poder alimentar muito mais pessoas, a gente acaba desperdiçando, E a gente também gera muito lixo orgânico. Então o lixo orgânico realmente esse é um problema. A gente tem que reciclar ele, separar, porque a gente vai estar ajudando muito o meio ambiente. Usando menos adubo, o adubo que tem custo, que tem uso de combustível fóssil, tudo isso é importante. Por último, a gente trouxe uma questão especial. Olha aí. Que a gente tirou. Caiu no Enem no ano passado. Ixi, e vai estar aparecendo aqui na tela para Será quem que eu quiser vou acertar? ler. Vai lá. E a gente gostaria que o senhor desse uma olhada e respondesse pra gente. Nos Estados Unidos, um hotel perto de um parque foi engolido por enorme cratera. E não é a primeira vez que esse tipo de incidente acontece na Flórida. Em minutos, uma ala inteira do hotel era engolida pela cratera de 30 metros de diâmetro e 5 de profundidade. O diretor do resort em Clermont, perto dos parques temáticos da Flórida, disse que o prédio tinha 15 anos e que até então o solo nunca havia apresentado problemas. Os afundamentos são um fenômeno comum na Flórida por causa das formações de calcário e argila no subsolo, mas às vezes chuvas fortes ou a drenagem do solo para a construção acabam contribuindo para o surgimento desses buracos. A situação de desmoronamento do solo descrita no texto origina-se da cristalização da estrutura geológica, ação do intemperismo químico, recomposição da mata ciliar, acumulação de sedimentos orgânicos e impermeabilização da superfície ocupada. Então, olha só, ele está falando aqui da chuva, e a chuva ele é um importante fator do intemperismo químico. O calcário é uma rocha que ela é pouco resistente ao intemperismo.
Além disso, tem aqui a drenagem do solo para construção. Então, drenagem não tem a ver com impermeabilização, já, né, descarta. Sedimentos orgânicos a gente não tem indício também. Cristalização da estrutura geológica não é. Recomposição não é. Ação do intemperismo químico. Tá? Então, o que está sendo originado aqui nesse caso, né, nessa questão aqui da Flórida, que a gente tem o desmoronamento do solo, é a questão do material de origem. Dessa argila com calcário. E o calcário ele é um material que ele é muito suscetível ao intemperismo, ele é muito solúvel, então ele acaba sendo dissolvido. Só porque tá cristalização da estrutura geológica, cristalização, formação dos cristais. O que tem a ver a formação dos cristais? Tem que ser uma resposta muito, né, avançada. Quando a gente vai pensar na formação dos minerais, né? Uma prova de Enem está muito avançada. Não pode chegar nesse nível. Recomposição de mata ciliar, a questão não fala nada sobre isso. Aliás, se tivesse mata ciliar, a erosão é menor, por causa das raízes das árvores que ajudam a segurar. Não é um problema, é uma solução. Acumulação de sedimentos orgânicos, aqui também a gente não tem, né? Poderia ser um problema. Por exemplo, nas áreas de ocupação no Brasil, né, o planejamento urbano não existe, o pessoal ocupa muitas áreas onde tinha muito resíduo orgânico, às vezes descarte irregular de resíduos, que eles acabam decompondo, né, diminuindo de volume, né, e aí acaba cedendo a área, porque não tem sustentação. Né? E impermeabilização da superfície ocupada, o que acontece aqui é o seguinte, tá? A drenagem do subsolo, aqui fala a drenagem do solo para construção, ou seja, né, o solo está drenando, ele não está impermeabilizado, que poderia também ser um problema. Quando a gente impermeabiliza o solo, né, a água ela vai ter que fluir para algum lugar. E onde tiver exposto aquele lugar, ele vai sofrer uma enxurrada. Essa água que está canalizada, né, que não infiltra, ela vai levar embora o solo. Então, nesse caso aqui, o mais correto é o calcário, que é uma rocha sedimentar, certo? E que ela é muito sensível, muito suscetível ao intemperismo. Bom? Então, é a ação do intemperismo químico. Tá bom, muito obrigada, professor. Certo. É isso por esse episódio. A gente agradece muito a sua presença aqui no nosso podcast, por você ter aceitado a gente ter te convidado. E esperamos que você tenha gostado de participar e que, se ocorrer da gente ter um novo, a gente possa te chamar. E é isso. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pelo convite. É bom a gente conversar, né? São assuntos que muitas vezes a gente vê, né, em sala de aula com os estudantes, da forma técnica, né, com provas, com trabalhos, mas eu acho que esse momento de reflexão é importante para vocês também, para vocês entenderem que tudo aquilo que a gente vê na teoria ou nas visitas, né, ou praticando, né, ela tem uma importância no nosso dia a dia, na vida, né, na vida de todos nós. E, enfim, o que a gente tem hoje é o planeta Terra, né, para a gente poder usufruir, tá certo? Então a gente tem que cuidar bastante dele.